Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Jesus, nessa noite, ó Deus especial, em que o Senhor nos reserva a oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui para aprendermos na tua palavra, Senhor. Abre-nos a porta da palavra, Senhor, a nossa mente, ó Deus querido, seja condicionada ao teu Espírito Santo, ó Pai. Que produza, Senhor, em nossos lábios, Senhor, palavras que venham edificar, Senhor, a cada um que esteja aqui presente, ao vivo, e aqueles que ainda vão assistir essa aula, Senhor. Ó Pai, eu te agradeço por cada um dos teus servos e servas, Senhor, que estão se empenhando, ó Pai querido, de dar o seu melhor para o teu reino, Pai. Nós louvamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Meus queridos, eu vou pedir para vocês. A gente vai ingressar agora no Geografia Bíblica, né? A parte de Império Medo-Persa. Império Medo-Persa, eu acho que está na página 27 da sua apostila aí. Então, acessa aí o arquivo, né, que a gente disponibilizou. Se quiser acompanhar, aí a gente vai trabalhando aí, tá bom? Deixa eu separar aqui. Vamos lá para o Império Medo-Persa. Deixa eu ver aqui, peraí, só um instante. Só me organizar aqui, queridos. Um instantinho. Agora. Calma aí. Semana que vem, semana passada, não é? Nós concluímos aí o Império Babilônico e vamos agora para o nosso Império Medo-Persa. Vou compartilhar a tela aqui. Tem uma apresentaçãozinha aqui que. Opa, peraí. Que vai fortalecer a amizade aí, viu? Acho que vai facilitar para a gente compreender a matéria. Calma aí. Deixa eu avançar aqui. É uma viagem essa geografia, viu? Aí, já estamos bem lá para frente. Chegamos ao Império Medo-Persa. Vamos lá. Então é isso. Vamos abrir o nosso livro e vamos avançando aqui na apresentação. E aí você pode acompanhar também na tua apostila alguns pontos aqui na apresentação. Você vai ter aqui no nosso slide, tá bom? Então, no tempo da rainha Esté, tá logo no primeiro parágrafo aí, né? No tempo da rainha Esté, mulher do poderoso Assuero, é o mesmo Xerxes, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre o Assuero, né? Vemos uma vez mais o Senhor usar o poderio persa em favor do seu povo. Não obstante as imaginações do mau Amã, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó forçou o soberano persa a ver com simpatia a causa dos judeus. Então, esse é o pano de fundo aí para as histórias lá em Esté, no capítulo 8, versículo 1 ao 10, é o fechamento daquilo que era para ser uma grande cilada, não é, para o povo de Deus, não é uma grande destruição, mas Deus usou da sua misericórdia e preservou o seu povo. Né? Então a gente vê a mão de Deus aí sobre o povo de Israel, e um dos capítulos aí da história bíblica que dentro do Império Medo-Persa fala aí da rainha Esther, né? Aliás, a gente vai ver aqui que são 6 livros, não é, que abordam de uma maneira meio há uma sincronia dos assuntos, porque eles são contemporâneos. Então nós temos 3 livros históricos que falam sobre esse tempo,
E também nós temos 3 livros proféticos também que vão abordar sobre esse mesmo assunto. A gente tem mais para frente, a gente vai falando, tá, irmão? Mas ó, já que eu falei, né, tem que falar mesmo. Então, ó, Esdras, Neemias e Esté são os 3 livros históricos. E os 3 últimos proféticos a gente tem também a referência deles. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, são 6 livros em que abordam o mesmo período. Então, é algo poderoso aí que a gente vai aprender sobre esse Império Medo-Persa. Então, o Império Medo-Persa, irmãos, ele tem uma duração de 2 séculos aí de existência. São exatamente 204 anos. Então, são 204 anos em que o Império Medo-Persa rege a humanidade com mão forte, não é daquela época. Então, nós conseguimos visualizar a mão de Deus aí, levantando reinos, destronando reinos, colocando quem ele quer no domínio, porque ele é soberano. Então, ele não perde o domínio sobre a humanidade. Então, há um período aí que Deus se utiliza desses reinos, desses impérios. Já fizemos aqui diferenciamos aqui sobre a questão do que é o reino e do que é o império. Então, o império tem uma visão expansionista, diferente do reino que se preocupa em preservar aquilo que ele recebe. Então, há reinos muito pomposos, há reinos realmente fortes, mas os movimentos imperialistas, eles não se atêm apenas ao seu local, e sim à expansão do seu domínio. Então a gente falou dos domínios, tanto político, territorial quanto econômico. Então são essas 3 áreas aí em que influem a questão do domínio imperialista. Então esse império a gente vai ver que é um império diferenciado quanto a sua forma, a sua conduta de ação aos povos conquistados. Os persas, eles respeitavam, aqui no slide, né? Os persas respeitavam a língua, os costumes e a religião dos povos dominados. Além disso, libertaram os judeus do cativeiro da Babilônia e os auxiliaram a voltar para a Palestina e reconstruir o Templo de Jerusalém. Então, não somente eles foram instrumentos para com os judeus, mas também eles foram instrumentos para outros povos também que estavam na Babilônia. Então, a cultura, não é, a tradição em contrapartida, não é, você vê, por exemplo, a Síria com a estratégia de deslocar para várias localidades do Império os seus prisioneiros. Então, há uma estratégia, não é, uma característica do Império Assírio de desviar toda a intenção de pátria, não é, de sentimento de pátria. A gente falou várias vezes sobre isso. E também o Império Babilônico já tinha por sua característica de trazer o que havia de especial, de que havia de melhor nos povos conquistados para a capital, não é, para estar próximo à realeza. Já o Império Medo-Persa, ele tem uma perspectiva de repatriação, de respeito às línguas, os costumes e à religião dos povos dominados. Dessa forma, a estratégia do Império Medo-Persa era ganhar o respeito com a liberdade aos povos que antes eram oprimidos. Então, havia esse formato que funcionou durante 2 séculos aí de existência desse poderoso Império Medo-Persa. Mas não pensem que eles eram bonzinhos, assim, eles são tão legalzinhos, né, irmão? Não, a gente vai ver que, assim, não é bem por aí,
né? Realmente é de se destacar a conduta deles de libertar aqueles. Na verdade, não é nem libertar, é dar condições para que os povos fossem repatriados, ou seja, retornassem para sua terra de origem. Mas a gente vai ver que eles tinham um apego aí às questões jurídicas, né, às questões de justiça, que eram bem pertinentes a eles. Vamos avançando aqui nos slides, a gente vai comentando e vai acompanhando aqui, navegando aqui nos slides aqui para a gente não se desassociar aí da apostila, tá bom? Então, olha, no livro do profeta Daniel, você vai ver 4 capítulos que fazem uma abordagem muito precisa e muito coesa, ou seja, há uma junção de profecias em que fica muito nítido a unção do Espírito Santo assim em revelar em cada tempo, em cada momento, aquilo que Deus estava reservado para o futuro, para aquele povo, não é? Para aquele império. Então vejam, no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8 e o capítulo 11 vão fazer referências ao Império Medo-Persa. E a primeira delas é aqui no capítulo 2, versículos 32 e o versículo de número 39. Vamos ler essa referência, irmãos. Eu acho que é importante a gente folhear um pouquinho aí a palavra, a gente vai ler juntos, tá? Daniel, capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, vem comigo. Vamos ler juntos. Daniel, capítulo 2, versículo 32 e 39. Diz assim o texto. A cabeça da estátua era de ouro puro. Já falamos sobre o significado dessa cabeça, que significava o Império Babilônico. E agora a sequência do versículo diz assim: feito de ouro puro, o peito e o braço eram de prata. Então, o peito e o braço de prata. E o versículo 39 diz assim, olha: depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Está falando para o rei da Babilônia. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará sobre toda a terra. E aí ele vai dando a sequência dessa profecia. Então, vejam, há uma conotação muito clara nessa revelação de decréscimo de valores com relação ao minério. Então, primeiro vem o ouro, depois a prata, depois o bronze. Você percebe que até hoje o atleta, não é, nas competições, o ouro para o primeiro lugar, a prata para o segundo e o bronze é para o terceiro. Então há um desnível, por mais que seja honroso uma prata, o ouro é o ouro, não é, irmãos? É o primeiro lugar. Então há o ouro, que a grandeza, a opulência da Babilônia representava esse império, não é, poderoso que foi. E aí vem a prata. E na prata, irmãos, você tem 2 braços e um peito. Então, olha, cada braço representava um reino. Então, o reino Medo e o reino Persa, que, ao unir-se, vão tornar-se uma potência, que seria o império com os reinos unificados. Então, o reino Medo e o reino Persa juntam-se, e aí no próximo slide eu vou contar a história dessa, como se deu essa junção desses dois reinos, porque é uma outra visão que já vamos ter
do profeta Daniel, né, sobre no livro do profeta Daniel vai falar sobre essa outra visão. Então, para explicar essa visão, você tem aí esse capítulo 2, né, que vai falar sobre essa visão que o reino teve. Né? Vamos aqui então dar sequência, tá? Lembrando, irmãos, que nós vamos ter um seminário que na verdade, é uma matéria em que vamos estudar sobre escatologia. Então, quando falarmos sobre escatologia, vamos ter Daniel e o livro de Apocalipse. Tá? Só um instante, irmãos. Então, vamos aqui para a próxima tela, que é a explicação aqui para a gente conseguir compreender essa junção dos dois reinos. Né? Isso está bem assim colocado nessa visão que o profeta vai ter lá no capítulo de número 7. O capítulo 7 fala de um animal. Já coloquei lá logo a tela toda para vocês, se vocês quiserem fazer nota sobre ela. Falar nisso, eu vou depois disponibilizar, se bem que vocês têm na apostila, mas eu vou disponibilizar essa imagem para vocês, tá? Mas das visões, né, de cada um dos impérios. Mas vejam bem, então no capítulo 7 fala primeiro de 3 costelas que vão representar as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa. Então o Império Medo-Persa, diante o seu tamanho, né, a sua como ele era gigante, a gente tem 3 principais conquistas. O Egito, a Lídia, que na verdade hoje a gente conhece, ou conhecíamos no Novo Testamento como Ásia Menor. Hoje a Lídia, que era a Ásia Menor, hoje ela representa para a gente o que é a Turquia, o território da Turquia. E a Babilônia. Então, essas 3 principais conquistas do Império Medo-Persa vão ser representadas nessa visão lá do capítulo 7. Essa visão do capítulo 7 vai quando Deus vai dar através de sonho para Daniel essa visão que ele vai ter, né? Na verdade é uma revelação, né? Uma revelação que ele vai ter concernente a isso. Então as 3 costelas na boca do grande urso que ele vê representam essas 3 conquistas do Império Medo-Persa. Outro fato aqui interessante, né? Quando se fala desse urso, lá no versículo 5, ó, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados. Então, antes dele fazer referência às 3 conquistas, ele fala de quando ele se ergueu de um dos lados. Então, percebam bem, há uma nítida a informação de que ele foi sustentado. Quando da junção do Império... Só um minutinho para poder deixar o irmão Adão entrar aqui. Irmão Adão, seja muito bem-vindo, meu querido. Tava faltando o senhor aqui. Tá na área aí. Aí, tô junto. Amém. Então, quando ele levanta de um lado, isso quer dizer que o império seria sustentado por um dos reinos, que nesse caso é a Pérsia, através de Ciro. Então, constantemente a Média e a Pérsia
causavam atritos, eles brigavam, eles lutavam entre si, até que Ciro, quando vai governar, ele toma uma atitude de unificar aquilo. Então ele falou assim: não, chega, não tem o lado A nem o lado B, agora somos todos juntos. Então, dessa forma, ele levanta, ele ergue-se, e o Império Persa, o Medo-Persa, ele é sustentado pela Pérsia, pela sua potência bélica, pelos seus representantes, e assim Ciro impõe um poderio muito forte sobre esse império, dando a sustentabilidade para ele. Então, outro fato que se trata é do urso, do animal. Então, é um animal que, de forma bípede, ele é tanto quadrúpede quanto bípede. Então, ou seja, ele pode se erguer e caminhar, dar alguns passos com as duas patas traseiras, como ele, ao correr, ele ganha velocidade com as suas quatro patas. Então, esse animal, que de forma bípede, ele pode chegar a 3 metros de altura e pesar meia tonelada, 500 quilos. Essa é a característica que assemelha a extensão territorial do Império Medo-Persa. Então vou dar spoiler aqui mais para frente de uns slides que hoje representaria esse Império Medo-Persa 16 países que vão compor desde da parte asiática quanto também a parte europeia e africana também, então, que é o Egito. Então, assim, é um mega império, né? Então, ele está localizado em, em três em três continentes. Então, assim, é um império muito forte em que tem muito a falar aqui. A gente vai ter algumas características que eu vou citar para vocês. Tá bom? Bora seguir, irmão. Vamos lá para o capítulo 8 agora. O capítulo 8 fala de uma batalha, né, em que vai envolver nessa visão tanto o Império Medo-Persa como o Império Grego. Então, essa é a visão. Né? Você tem um carneiro lá no capítulo 8, versículo 3, 4 e 20. Eu vou ler aqui o versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó, na minha visão: olhei para cima, diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro com seus 2 chifres, que eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Olha, vejam, mais uma vez aí é uma conexão, não é, com a visão do capítulo 7. Então você tem uma pata que sustenta, né, um lado que dá sustentação ao outro. E agora você percebe que há um carneiro com 2 chifres, um com uma ponta maior. Só que essa ponta maior, ela sobe posteriormente àquela que era maior que ela. Então, mais uma vez aí, você tem uma representação em que os chifres representam esses 2 reinos. A ponta maior diz respeito aí ao reino persa e a menor à média. E o texto fala de uma ponta que sobressai a outra. Então, Dario toma a Babilônia e pouco tempo depois Ciro governa soberanamente em todo o império. Que lá no capítulo 5 de Daniel, tá? No capítulo 5 de Daniel, você tem aí uma visão sendo aí acontecendo, na verdade, né? O capítulo 5 conta da passagem do reino da Babilônia para os persas. Aí no último versículo do capítulo 5 fala que, versículo 30, perdão, do capítulo 5 de Daniel, diz assim: naquela mesma noite Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario
o Medo, ou Dário, não é? O Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Agora, é importantíssimo a gente falar uma coisa para vocês aqui. Por quê, irmãos? A gente precisa entender algo aqui sobre a questão do Dário e Ciro. Lá no capítulo 6, no versículo 28, diz assim: assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. Só que lá em Isaías há uma profecia em que fala que Ciro, Isaías, no capítulo 45, se não me foge a memória, ou 42, Isaías 45, versículo 1. Isso. 45, versículo 1 diz que Deus chama a Ciro, o meu ungido, e que ele seria instrumento para que desse a liberdade para o seu povo, que libertasse o povo da opressão que o povo estaria vivendo. Então, olha, há várias, dentre os biblistas, não é, e exegetas, estudiosos aí do livro de Daniel, há uma explicação para a gente compreender se, opa, tem uma falha aí nessa profecia que Deus falou por meio do profeta Isaías. Não, na verdade, Ciro o Grande, ele foi o conquistador, como a gente viu naquela visão do capítulo 7, as três costelas, três grandes e principais conquistas. Enquanto Dario foi um comandado dele, isso é a primeira opção, tá? Para se compreender quem era Dário. Tá? A primeira opção seria que Dário era um integrante do plantel ou dos generais em que Ciro possuía. E Ciro, ao conquistar a Babilônia, deixa a cargo de Dario entrar na Babilônia e governar a Babilônia, enquanto Ciro permanece como rei soberano de todas as terras. Então, a primeira opção que se dá para compreender quem se tratava Dario, tá? Vamos combinar aqui que é Dário, né? Porque quando você chama Mário, né, você não coloca acento no Mário. É Mário, então é Dário, ok? Então Dário, ele é indicado para que ele governe a cidade da Babilônia, enquanto Ciro ele acaba sendo responsável pela conquista de todo o império. A segunda forma da gente compreender é que Dário se trata de um nome de realeza. Então, na verdade, se tratava do próprio Ciro, mas com o nome de Dário, que era um nome dentro do Império Medo-Persa, dentro da cultura persa. Dário era um nome de realeza. Então você vai ter outros Dários aí na história dos Medo-Persas. Inclusive o último rei ou imperador persa se chamava Dário também. Ok? Então assim, só para a gente fechar esse ponto aí, e aí a gente avança aqui para a próxima fase aqui, né? Então as barradas também do Carneiro, né, para o norte, sul e ocidente diz respeito às conquistas desse reino. São elas as conquistas ocidental da Babilônia, do norte a Lídia e do sul o Egito. Então foi um império que expandiu o seu domínio, né, sobre outras terras aí de uma forma muito acentuada. A gente vai ver no mapa daqui a pouco, você vai ver a extensão territorial dela. Bora para cima, irmão. Vamos avançar aqui, que daqui a pouco, quando a gente percebe, a hora já nos convida a dar a pausa para poder
encerrar aqui para irmos lá para o Antigo Testamento, né? Bom, o quarto rei. Então, no capítulo 11, faz a referência a um quarto rei, que seria acumulado de riquezas. E este rei representa quem? O Xerxes, ou o Assuero. Bom, vocês são crente, mas eu gosto também, eu sou crente, irmão, mas eu gosto de ver uns filmes de história. E aí, irmãos, tem alguns. Até porque, assim, desde cedo eu trabalho essa matéria de geografia bíblica, história e geografia bíblica. E sempre a gente precisa estar atualizado com relação à história, né? Então, assim, filmes que envolvem mitologia grega, o próprio os persas, as batalhas entre os persas e os gregos. Então, tem um filme, né? Volto a dizer, vocês são crentes, vocês não veem essas coisas, mas eu vejo. Mano. Então, tem um filme, Os 300. Não sei se vocês viram, mas Os 300 ele tem até a figura do Xerxes, que é o imperador persa, né? Ele é tipificado como um deus, que inclusive até o Rodrigo Santoro, né, o brasileiro, petropolitano também, né? Ele, ele é o cara lá do Xerxes, né? E aí você tem a batalha lá dos 300, eu acho que é comandado por Leônidas, né? Então ele avança sobre aquele grande exército, né? E a gente tem uma batalha muito grande ali. E aí esse Xerxes ele é representado como um deus, né? Vejam que lá em e esse era o rei Xerxes em que a Bíblia coloca, não é, como lá no capítulo 11, no início do capítulo 11, e também lá em Esther, no capítulo 1, é o mesmo Xerxes de que se trata, o Assuero. Monarca, esse monarca ele lutaria contra a Grécia ferrenhamente, saqueou e incendiou Atenas. Então foi um rei, né, revestido aí de grande poder, né, esse rei Xerxes. A gente vai ver que existiram outros reis aí também conhecidos do Império Medo-Persa, mas esse rei aí ele fica uma informação para a gente. Tá? O... Deixa eu ver se eu tenho algo mais a acrescentar aqui para vocês, para a gente ir avançando. Como eu disse a vocês, assim, a gente vai ter oportunidade de falar novamente aqui sobre o, as profecias de Daniel, né, capítulo por capítulo aí. Então, vou reservar isso aí para frente, tá bom? Vamos lá. Vamos para a cronologia aqui. Tem uns 5 minutinhos para a gente completar aqui geografia. Voa, né, irmãos? O tempo voa, irmão. A gente tem que ficar ligado aí na hora aí. Bom, Império Medo-Persa, ele tem o seu início em 538. Então, 538, quando Ciro assume o Império, né, ele tem logo no seu primeiro ano, ele tem a iniciativa de realizar um decreto e uma pintura em que apresenta Ciro entrando na Babilônia como um grande libertador. Ele é aclamado por aqueles que estavam lá. Lembrando que boa parte da população babilônica era de pessoas provenientes de outros locais que foram levados para lá. Então, foram exilados ali. Há uma diferença, irmãos, entre cativos e exilados. Então, o cativo, no início, pode-se dizer que houve o cativeiro judaico, né? Quando pessoas foram levadas como escravos, escravizados, para um local sem que houvesse a sua concordância. Só que, passado o tempo, esses cativeiros, que estavam como cativos, na verdade se tornaram exilados. Eles estavam longe da sua terra
longe da sua pátria, mas que não havia mais a definição de que eles eram escravos, desprovidos da sua liberdade. Não, mas houve alguém em que oficialmente, né, chegou lá e decidiu repatriá-los, olha, convidá-los a retornar à sua terra de origem. E fica muito claro, irmãos, que logo no início, né, quando você percebe ali 42 mil são retornam, é um número muito pequeno, insignificante em relação à população que estaria lá na Babilônia. Se você pensar que nas levas para a Babilônia, algo em torno aí de 15 mil pessoas tenha sido conduzida para lá, acaba sendo um número bem pequeno, né? Esse número de exilados que decidem retornar. Então você tem, por exemplo, na segunda invasão, registro de mais de 10 mil pessoas que são levadas. Na anterior, não se há um registro específico, mas muita gente é levada. É tanto que só vão ficar em Jerusalém apenas alguns pobres, algumas pessoas que não tinham referência. Então, foi muita gente que foi para a Babilônia naquela ocasião. E agora, 42 mil passados, mas 70 anos no cativeiro, agora 42 mil decidem retornar. Então, logo no início, na chegada, em 537, começam as obras do templo. E pouco tempo depois, essas obras são encerradas. Então, é aquele ímpeto do novo convertido, né, de querer fazer a obra e vamos restaurar, o Senhor nos trouxe. Mas as obras são paralisadas em pouco tempo. Somente passado alguns anos, e aí você tem aí nessa cronologia, fiz questão de colocar de uma forma completa para vocês, não é uma imagem única, só para poder ficar mais claro, né? Então, 17 anos depois, você tem os movimentos aí proféticos, né? As profecias de Zacarias e as obras, e também de Ageu, e as obras então são reiniciadas, tendo a sua conclusão aí em 516. Então, 21 anos depois. Então, há um lapso de tempo, né, que às vezes de um capítulo para o outro a gente não consegue entender, não é? Opa, passou quanto tempo? Às vezes nem a gente passa batido. Então, da paralisação até o reinício das obras, olha, foram 17 anos. E até a conclusão deles, de todas as obras, né, você tem aí, em 516, as obras do templo, enfim, são concluídas. Tá? A Esther é coroada, e aí você tem aí só um detalhe, porque a gente já está chegando ao final da aula, tá, irmãos? Então, ó, Esther é coroada nesse meio tempo, né, entre Esdras, perdão, se a gente fosse pegar a sequência certa, não é, dos livros históricos, seria primeiro, ó, Esther, depois Esdras, depois Neemias, né? Então há dentro dos livros históricos, né? Depois ele tem um outro gráfico aqui que vai mostrar para a sequência dos livros, tá bom? Mas eu vou deixar para a próxima aula, irmão, viu? Para a gente completar por aqui nossa jornada de geografia. E na próxima aula a gente completa, porque ó, a gente tem aqui ó, os livros aqui em ordem alfabética, né? Ou alfabética não, cronológica. E aí a gente fala na próxima aula sobre essa questão da cronologia aí que é importante. Tá bom, irmãos? Vamos beber uma água, tá? Ó, são 8h50. Então, para a gente aproveitar bem, irmãos, 8h55 vamos voltar, tá, irmãos? 8h55. Vamos tentar esse mesmo link,
Né? A gente fez isso na última aula, deu certo, né? Então a gente volta com esse mesmo link daqui a 5 minutinhos, tá bom? Combinado, irmão?